não é integral trigonométrica. Então, praticamente só sobra substituição e partes. Olha, quando a gente vai riscando as outras, que são as mais gerais aqui, as técnicas que sobram para a gente, ou é substituição, ou é por partes. Se for por partes, o que eu chamaria de U, o que eu chamaria de DV? Vou tentar substituição primeiro. Então, se eu chamar a substituição aqui, se eu chamar, não tem x na integral, então eu posso chamar de x. Vou chamar o x de raiz de t. Quem que é o dx? Ah, poderia ser raiz de t mais 1? Poderia também, viu? O denominador todo. Então, assim, eu poderia chamar o denominador todo de x. Sim. Não faz diferença um ou outro, porque a derivada do 1 é constante. Agora, quem que é a derivada de t elevado a meio, que é o que está escrito aqui, ó. Então, a derivada mesmo, viu, gente? Algumas pessoas estão achando assim, eu escolho isso aqui, então isso aqui é uma escolha. E como é que eu acho esse aqui? Eu tenho que ficar olhando para a função para eu achar? Não. A substituição, que é o que a gente está tentando fazer aqui, a gente não está tentando por partes nesse primeiro momento. A gente está escolhendo o x e está derivando para achar o dx. Então, a derivada dessa função aqui, ó, a derivada da constante 1 é 0, a derivada da soma, primeiro é a soma das derivadas, aí a derivada do 1 é 0, a derivada de t elevado a n é tomba o expoente, subtrai 1 do expoente, fica menos meio. Se eu olhar para isso aqui, olha, quem é o meu dx, então? Fica 1 sobre 2 raiz de t dt. Eu não tenho esse 1 sobre raiz de t aqui. O 2 eu posso passar para cá, né? Mas esse raiz de t eu não tenho. Uai, mas então, vamos mudar só um pouquinho o exercício de novo. Ó, eu chamei o x mais 1, o x mais raiz de t aqui, ó. Tá vendo que eu chamei aqui de 1? Eu posso apagar esse 1. Tá parecendo que é melhor, ó, porque a raiz de t tá dando raiz de t. Qual a vantagem disso? Então, o que eu fiz? Eu tinha chamado o denominador inteiro de x. Agora eu mudei, eu quero chamar só o raiz de t de x. A vantagem disso é que eu venho para aqui, ó, e esse raiz de t é o próprio x, ó. Ah, mas eu poderia ter isolado. Sim, o raiz de t seria x menos 1, poderia, tá? Poderia passar, né? Mas se tivesse o 1 aqui igual estava antes, eu posso, assim, passa o 1 para lá, aí fica x menos 1. Mas aqui é mais natural, olha, se o x é o raiz de t, esse valor aqui é o x. Para que eu estou fazendo isso? Para essa integral aqui, eu poder falar assim, ó, o meu dt vai valer 2x dx. Então, olha o que está acontecendo com essa integral, ó. Vou ficar assim, ó, integral de 1 sobre, aqui embaixo, 1 mais x, e lá em cima, 2x dx. Nenhum momento, se vocês observarem, eu misturo t com x. Se tivesse um t sobrado aqui por algum motivo, gente, raiz de t, a pessoa daqui a pouco, no próximo passo, eu substituo. Fica errado. Porque você, nesse passo, se você tivesse deixado esse raiz de t no denominador aqui, ou então esse x colocado raiz de t aqui, ó, o x não é igual a raiz de t? Ah, eu vou colocar raiz de t aqui, mas no próximo passo eu fico assim. Nesse passo está errado. Eu estou dizendo que eu tenho uma igualdade em que esse raiz de t não é a variável de integração, que é x, então esse raiz de t seria uma constante, sairia da integral. Falso isso. Então eu não posso, em nenhum momento, misturar as variáveis. Nenhum momento. Então, nesse passo aqui, você, mas se eu colocar o raiz de t e já cortar, então você já tirou, você já ficou com esse formato. Se você cortou, você não escreveu ele lá. Não pode ter sobrado nenhum t no meio do caminho quando eu estou a variável em t, a nova variável em x. Agora, como é que eu resolvo essa integral? Para eu resolver essa integral aqui, é uma nova integral que a gente espera que seja mais fácil que a primeira. O 2 é constante, sai da integral. Eu fico com a integral de x sobre x mais 1 dx. Uai, como é que eu resolvo isso? É um quociente de polinômio. Vou usar frações parciais? Não, porque frações parciais servem para eu separar o denominador e tem um denominador só. Né? Serve quando eu tenho produto de fatores diferentes aqui. Não é o caso. Mas aqui o grau de cima é 1 e o do de baixo é 1 também. Então eu posso pensar em dividir polinômio. Isso eu posso, que eu posso reescrever essa minha integral. Então, esse x mais 1 aqui, ó, se eu divido, vou escrever isso num outro momento aqui, vou colocar aqui embaixo mesmo. Então, aqui, ó. Estou querendo resolver essa integral. Eu vou dividir x por x mais 1. Quanto que dá essa divisão? Dá 1.
eu divido o maior grau pelo maior grau, dá 1. Aí eu multiplico e uso o mesmo algoritmo que a gente usa sempre, né? Olha, 9 dividido por 4, dá quanto? Dá 2. 2 vezes 4 é 8. Vem para cá com sinal negativo. Professor, isso aqui a gente sabe de cor, mas a gente nem escreve esse menos 8. Mas é esse raciocínio que tá quando eu estou dividindo o polinômio. Porque aí eu estou pegando o mesmo, ó, o mesmo 9 quartos eu posso escrever como sendo 2 mais o resto sobre o mesmo denominador. O que estava no denominador, continua no denominador. Aqui é o valor da divisão, mais o resto sobre o denominador. Ah, mas eu não sei fazer isso de cor. É porque, no fundo, aqui tem essa conta aqui, né? O que é o 9? Algumas pessoas falam assim, ó, o 9 é igual a... Multiplica esses dois, mais 1. Beleza. Isso aqui é verdade, mas se eu colocar sobre 4 aqui só de um lado, fica diferente. Algumas pessoas acham que essa divisão é isso, ó. Isso não existe, não. Isso aqui é 9 quartos, isso aqui é só 9, ó. Eu peguei o 9 e escrevi. Quando eu divido por 4, aí eu vou separar esse... É uma soma, então separa a soma. E esse 4 pode simplificar, vira esse 2 lá de cima, ó. Então, a gente sempre pode escrever já direto. É o mesmo... Quando eu divido, eu coloco a divisão, aqui o resultado da divisão, quociente que é 1, mais o resto sobre o denominador. Então, vamos fazer essa conta aqui, ó. Multiplicando esse 1 por esse aqui, vai ficar menos x do lado de cá, menos 1. Foi para o outro lado com sinal trocado, igualzinho, 2 vezes 4, 8, vem menos 8. Esse vem para cá com sinal trocado. Agora, o que eu faço? Somo os dois, igual eu fazia ali. A hora que eu somo os dois, eu vou obter menos x, o objetivo é sempre simplificar o maior grau, sobrou menos 1. Menos 1 dá para dividir por aquele ali? Não. Então, a gente conseguiu fazer uma coisa parecida com aquela, olha. Então, quanto que vale x dividido por x mais 1? O valor da divisão é 1, mais, quem é o resto? O resto é menos 1 sobre o mesmo denominador. O denominador nunca some, gente, porque senão a gente teria mudado o domínio da função. Quem é o domínio? Ah, o x não pode valer menos 1. Quem é o domínio? É o mesmo denominador. Se eu tirar o mínimo aqui e fizer a conta, eu obtenho a mesma coisa que aquela lá. Então, eu só estou reescrevendo a mesma função. Claro que esse exercício aqui, particularmente, eu poderia só somar e subtrair o 1 e fazer isso aqui de um jeito muito mais natural. Então, professor, eu já enxerguei isso, nem vou querer fazer divisão de polinômio, porque se eu vier aqui e fizer essa conta aqui, ó, e aqui falar assim, olha, pego a minha integral e faço aqui, ó, a minha integral era x dividido por x mais 1. Se eu somar 1 e subtrair 1, eu não alterei nada. Agora, a vantagem disso, que a hora que eu agrupo aqui, ó, x mais 1 dividido por x mais 1 vai dar quanto? Vai dar 1. Então, vai ficar 1 menos 1 sobre x mais 1 dx. Olha, pessoal, mas isso aqui é exatamente o valor que eu tinha obtido antes. 1 menos 1 sobre x mais 1. Claro que tem que dar a mesma coisa, porque é uma divisão. Que tá certa, que é igual ao que a gente está querendo. Então, a gente está resolvendo agora essa integral aqui, ó. Quem que é a integral de 1? A integral de 1 é x. Quem que é a integral de 1 sobre x mais 1 dx? Observe que esse passo aqui, ó, não preciso colocar mais c aqui, porque já tem um mais c dentro dessa integral indefinida. Mas quando não tem símbolo de integral indefinida mais, eu sou obrigada a colocar mais c. Então, a nossa integral aqui, ó, a nossa integral, que é aquela que a gente está resolvendo lá, vou colocar uma igualdade aqui, tá dando x menos... Essa integral aqui, eu posso fazer uma substituição. Quem é a substituição? Vou chamar de y o denominador x mais 1. Quem é o dy? Não posso chamar de t, porque t já tinha outro significado. X apareceu, tem que ser uma nova variável. Então, quem que é derivada do x? 1. Então, fica 1 dx. Então, essa minha nova integral aqui é x menos a integral de 1 sobre y dy. Essa aqui é uma que vocês podem fazer direto, viu, gente? Ela aparece toda hora, 1 sobre... Se tivesse um 2 aqui, o que que muda? Ia ficar um meio do lado de cá, só tem que ajustar a constante. Essa constante, quem quer essa integral? LN. E acabou o exercício, né? Então, acabou o exercício, aspas. Vai faltar voltar para a variável de integração certa, né? Então, vamos colocar aqui umas barrinhas para a gente terminar, sem bagunçar com
inscritos. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. X menos integral de 1 sobre y, ln de módulo de y. Não tem mais símbolo de integral, tem que ter um mais c. Agora, vamos voltar para o exercício. Acabou a integral aqui, mas não acabou o exercício, porque o exercício foi proposto em t. Quem que era y? Y era x mais 1. Então, aqui, módulo de x mais 1. Beleza. Agora, quem que era t com relação a x? Voltemos. O x era a raiz de t. Então, eu vou vir aqui e terminar o exercício proposto lá em cima. E observe que eu fui escrevendo igualdade, igualdade mesmo. Então, isso aqui vai ficar raiz de t menos ln de módulo de raiz de t mais 1 mais c. Cuidado que esse raiz de t termina só em cima do ln, o mais 1 está fora. Algumas pessoas queriam colocar junto e não continuaram com essa raiz. Então, em resoluções, tá? Então, aqui terminou o exercício. Que integral é essa que a gente está resolvendo? Aquela lá no primeiro momento, ó. Essa aqui, ó. Quem que é a integral de 1 sobre t mais raiz de t dt? Essa integral tem aquela resposta que a gente acabou de encontrar. Que a gente foi escrevendo igual, 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 igual. Não esqueceu do mais c. Acabou o exercício.